Gravando, gente. Oi, boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso segundo grupo de estudos da Comissão de Sucessões da OAB da Barra da Tijuca. O tema escolhido foi Direito Real de Habitação. Tá dando microfonia, Má. É o seu não, porque eu fechei aqui. Veja agora parou, né? Sim, vamos lá. Eu encaminhei para vocês uns julgados, né, sobre o direito real de habitação. E eu vi que a gente está com 17 participantes, tem alguns membros que não são, algumas pessoas que não são membros da comissão. Posso depois encaminhar o material também. Então, quem quiser, depois só coloca o e-mail aqui, que eu encaminho direitinho o material que a gente encaminhou para os membros da comissão. Tá? Que foi um texto do professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho e alguns julgados do STJ. Vamos lá. Eu comecei botando uma definição básica, né? Apesar de todos aqui estarmos cansados de saber o que é o direito real de habitação, né? Eu coloquei uma definição básica, que seria o direito do cônjuge, o companheiro sobrevivente, permanecer residindo gratuitamente no imóvel, que é a residência do casal, independente do regime de bens e do direito à herança, desde que o referido bem seja comum ou exclusivo do falecido na época do falecimento, destacando que não é um direito absoluto, né? Que ele já foi relativizado pela jurisprudência em vários pontos. Então, aí aqui a gente pode falar das finalidades, né? Por que o direito real de habitação existe, né? Qual é a finalidade dele, né? A finalidade dele, uma das finalidades é a proteção do lar, né? Evitar que o cônjuge e o companheiro sobrevivente perca o lar após a morte do parceiro. Ele também tem um vínculo afetivo, né? Preservar que ele possa continuar residindo no imóvel que ele tinha aquele vínculo, já que a proteção é para o imóvel que ele residia com o falecido, né, na época da morte, e também para garantir o direito fundamental constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana. Aqui eu coloquei uma evolução histórica, né? Porque o direito real de habitação, ele, na verdade, não surgiu agora com o nosso Código de 2002, né? Ele já existe desde 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, né? Ali surgiu o direito real de habitação. Claro que com o tempo, né, com a evolução, ele vem mudando, né? A sociedade tem gerado uma mudança no direito real de habitação e a legislação acaba acompanhando isso. Demora um pouco, mas acompanha. Quando ele surgiu, ele era limitado para o cônjuge casado sob o regime da comunhão universal. E ele tinha exigência de que o cônjuge tinha que permanecer viúvo. Ou seja, se ele se casasse novamente, ele perderia o direito real de habitação. Então, tinha essa exigência de permanecer viúvo, né? Eu até coloquei aqui a legislação para a gente ver, né? Porque do Código de 1916, a gente não trabalhou com ele, né? Então, eu coloquei aqui para a gente poder ver a letra da lei, né? Que muitas vezes a gente acaba não indo na lei. E até achei interessante porque ele já tinha uma previsão no parágrafo 3º que se não tivesse mãe ou pai ou mãe, esse benefício poderia ser estendido ao filho portador da deficiência, que tivesse impossibilidade para o trabalho. Eu achei interessante isso porque agora, né, com o nosso projeto de reforma do Código Civil, a gente está tendo também um olhar novamente, né, para os vulneráveis. Então, assim, em 16 já tinha uma preocupação, no Código Civil atual a gente não tem mais essa proteção, né, para o vulnerável ligado ao filho portador da deficiência, mas o projeto de reforma volta a ter esse olhar para os vulneráveis. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco a história para já projetar para o futuro que pode vir a ser aprovado ou não, né? Então, é interessante a gente ver que a legislação ela vai mudando, às vezes a gente acaba voltando para algo que parecido com o que a gente já teve, de certa forma, né? E aí, em 1996, né, aquela lei da união estável que a gente esquece, mas que ela é muito importante, ali já veio a previsão do direito real de habitação para a união estável, né, para os companheiros. E esse artigo, né, o artigo 7º da lei de 9.278, ela trouxe a previsão do direito real de habitação para a união estável,
condicionando ao companheiro sobrevivente que não constituísse uma nova união, tá? Ou seja, aqui ele repetiu, parecido com o que tinha no Código Civil de 16, né? O companheiro só continuaria com o direito real de habitação se ele não constituísse uma nova união ou casamento. Ou seja, se após no futuro, vamos supor, ele foi assegurado o direito de habitação, mas depois ele constituiu uma nova união, ele perderia esse direito. Então, ele só poderia ter direito se ele continuasse no estado de não constituir uma nova união, tá? Mas o que aconteceu? Em 2002, o Código Civil, ele assegurou o direito real de habitação para o cônjuge sobrevivente, e aí, diferentemente de 16, ele trouxe para todos os regimes, ou seja, não é mais só para o regime específico, qualquer regime de bens tem assegurado o direito real de habitação, e ele também não menciona a necessidade de permanecer sob o estado de viuvez, diferentemente do Código Civil de 16, tá? E é diferente também da Lei da União Estável, porque a Lei da União Estável, ela ainda, como eu acabei de mencionar, ela exigia que mantivesse a não constituição da união, de nova união ou casamento. Então, o Código Civil de 2002, ele diverge nesse ponto. E aí, deixa eu só mudar aqui o slide. A proposta de reforma do Código eu vou tratar no final para não misturar muito a nossa cabeça, mas a gente tem uma redação no projeto de lei também tratando do direito real de habitação, tá? A gente tem alguns artigos que tratam disso, mas eu coloquei novamente esses slides no final para tratar daqui a pouco com vocês sobre o projeto de reforma. E aí, ou seja, o que a gente tem na legislação atual, né? A gente tem o Código Civil, o artigo 1831, que assegura o cônjuge sobrevivente de direito real de habitação, qualquer que seja o regime de bens. Temos também a Lei da União Estável, a 9278, no artigo 7º. E temos o entendimento do STJ, o que aconteceu? Ele entendeu que o Código Civil não revogou a Lei da União Estável, a Lei 9278, ou seja, ela permanece em vigor. E isso é importante a gente falar, porque então a gente tem duas regras, né? A gente tem a regra existente no Código Civil para o casamento e a gente tem a regra existente na Lei de 96 para a união estável. E as regras são diferentes, né? Tem essas particularidades que eu tratei, essas diferenças. E é até interessante que a gente tem até um enunciado, o 117 da Jornada de Direito Civil, que ele menciona que o direito real de habitação existe, ele é estendido para o companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei 9278, seja em razão da interpretação analógica do artigo 1831. Ou seja, não temos dúvidas que o companheiro também tem o direito real de habitação, né? São esses dois fundamentos. Mas a gente traz até aí começam a surgir as dúvidas, né? Os questionamentos. Em 16, até botei aqui, ó, teria que permanecer o cônjuge sobrevivente sob estado de viuvez para manter o direito real de habitação? No Código Civil de 16, sim. Ou seja, o óbito que a gente aplica a lei de 16, caso o cônjuge sobrevivente venha contrair um novo matrimônio, ele pode perder, sim, o direito real de habitação. Os julgados aplicam exatamente a linha temporal. Um outro casamento posterior, se o óbito ocorreu quando a gente não aplicava o Código 16, ele sim perde o direito real de habitação, tá? Mas os óbitos ocorridos em 2000, quando a gente já aplicava o Código Civil de 2002, não, porque, como a gente mencionou, 1831 não traz essa exigência, né? Ele não precisa manter o estado de viuvez. Eu até coloquei aqui um julgado do STJ que menciona isso, né? Em sucessões abertas na vigência do Código Civil de 16, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação enquanto permanecer viúvo. Isso foi interessante porque eles tentavam aplicar, né, essa mudança para retroagir, mas o STJ deixou bem claro, não, você tem que aplicar a questão temporal de quando a pessoa faleceu, qual era a lei que estava sendo aplicada. E aí a gente traz um outro questionamento, esse aqui é realmente para a gente refletir. Como eu acabei de esclarecer, a gente tem duas regras diferentes, né? A gente tem a regra para o casamento, do artigo 1831, e a gente tem a regra da união estável no artigo 7º, parágrafo único da Lei de 96. E a Lei de 96 ela não foi revogada, conforme decisão do STJ. E aí a gente traz o questionamento, ou seja, para a união estável, para manter o direito real de habitação, esse companheiro não pode construir uma nova união estável nem casar, né? Isso pela letra da lei, é isso. Só que o cônjuge sobrevivente, pelo 1831, ele poderia, posteriormente, vir a casar, que ele não perderia esse direito. Então, a gente fica com duas regras diferentes
para famílias, né? Ou seja, a união estável tá tendo um tratamento diferente do casamento. Eu até trouxe essa questão para discutir com a Tatiana e com a Érica, né? Eu falei, é uma situação interessante, porque assim, a gente teve o 1790 que foi declarado inconstitucional para não ter essa distinção, né, com relação à regra sucessória. Talvez no futuro a gente também possa ter um questionamento com relação a essa diferença do direito real de habitação, porque se a gente aplicar a letra da lei, a gente estaria dando tratamento diferente do direito real de habitação na união estável e para o casamento. Então, fica aqui uma reflexão, né? Eu até tentei encontrar algum julgado que verificasse se a união estável se teria essa perda do direito real de habitação se constituísse uma nova união, mas eu não consegui encontrar nenhum julgado. Então, ou isso ainda não foi levado para o STJ, ou não teve essa divulgação. Mas é importante, né, a gente começar a refletir, até para um cliente nosso, eventualmente, né, que era uma união estável, né, que foi assegurado o direito real de habitação. Se esse cliente indagar, doutora, posso constituir uma nova união estável? Ou posso perder o direito real de habitação se assim eu fizer? Né? Isso eu comecei a refletir. Eu falei, pela letra da lei de 96, é claro, não pode. Até coloquei aqui para a gente olhar novamente. Porque a lei fala: dissolvida a união estável por morte, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento. Ou seja, a lei da união estável é clara, né? Então, como é que vai ser isso aplicado? Aplicar a letra fria da lei? Seria inconstitucional ou não? Isso eu até deixo uma Aplica a reflexão aqui para Constituição. vocês. É isso aí que você falou. A gente aplica a Constituição. A Constituição igualou os institutos. Ela não tem por que Sim, manter a divergência, entendeu? Isso seria um retrocesso. concordo. Idêntico ao artigo que foi julgado em 790. 1729, qual foi? 1790. Que fazia distinção na sucessão do cônjuge do companheiro. Entendeu? É um retrocesso a gente desigualar o que a Constituição igualou lá atrás. Esse até foi o Sim. entendimento do Barroso na época do julgamento. Eu acho que seria o mesmo que deveria ser aplicado nesse caso. Eu entendo Sim. assim. Eu também concordo, mas é uma situação interessante da gente Com indagar, né? certeza, Porque sim. quando o STJ ele afirmou, né, que o Código Civil de 2002 não revogou, ele reafirma que essa lei se aplica. Ele poderia, naquele momento, até pautado, já mencionar, enfim, fazer alguma outra questão. Pode falar, Leonardo. Talvez não seria o caso da distinção dos institutos, porque a Constituição ela não equiparou em tudo. A gente ainda tem algumas. Eu estou fazendo aqui Sim, eu não estou discordando de vocês, não, mas não seria o caso, como não foi revogado, da gente tratar, a gente traçar as diferenças que ainda existem entre o casamento e a união estável, porque eles não são equiparados, eles são equiparados, mas você só equipara aquilo que não é igual. E tem outras questões que diferenciam o instituto, por exemplo, a outorga marital. Então, na união estável, a gente não tem a outorga marital, é uma diferença. A gente tem outras diferenças, não seria essa uma diferença a ser mantida da pessoa na hora de escolher entre viver em união estável ou casamento? Eu não estou discordando de vocês, não. Eu não, acho é também interessante, claro. porque tem diferenças ainda, né? A equiparação é justamente porque não são institutos idênticos. A declaração de inconstitucionalidade do 1790 foi exclusivamente para a ordem sucessória, tanto é que foram opostos embargos de declaração pelo próprio IBDFAM para que falasse também sobre a condição de herdeiro necessário do companheiro, e os embargos foram desprovidos, dizendo que não foi objeto da própria ação. Então, não sei, estou aqui levantando a bola. Será que não é, Não? já que não Mas foi é essa revogado, ordem. não é mais uma diferença entre o Sim. casamento e a união estável?
Quando eu coloquei isso aqui, hoje até mandei mensagem para elas, eu falei, olha, eu vou botar essa situação, eu botei até com questionamento, porque eu realmente acho que isso é polêmico, e é uma coisa que a gente tem que refletir. Chega um cliente e faz essa indagação, doutora, eu tinha uma união estável, eu posso constituir um novo casamento? Posso perder o meu direito real de habitação se isso assim acontecer? É para a gente refletir, né? A gente não tem segurança jurídica de afirmar nesse momento que não pode constituir, não tem risco, que pela letra da lei existiria. Ainda mais se a gente pensar exatamente o que o doutor Leonardo falou, os institutos não são iguais, né? Teve uma equiparação com relação a 1790. Então, eu trouxe isso aqui para a gente refletir e começar realmente a pensar, né? É algo para se pensar realmente. Fernanda, queria falar? Oi. Não, eu só ia Vocês estão me ouvindo? posicionar em relação ao que o Leonardo falou, que eu acho muito importante a gente trazer isso à baila, porque quando a gente equipara tudo, a gente também está matrimonializando a união estável e dizendo que a união e dizendo que o padrão do casamento é o padrão correto. E é importante a gente fazer essas distinções, gente. A gente está esvaziando o instituto. Muitas vezes é uma opção. Na maioria das vezes é uma opção. Então, eu achei muito bom o posicionamento dele, eu concordo plenamente. É porque, na verdade, a união estável, ela basta ser uma união de fato, entendeu? Só que quem é que mais faz a união estável? As pessoas sem renda, as pessoas sem acesso a advogado, a esclarecimentos jurídicos. E é aí, nessa questão, Será? que entra a equiparação de direitos com o casamento, entendeu? E aí, Mas acaba também sendo um nessa certo questão paternalismo estatal. que está vindo aí um código dando mais autonomia às pessoas para poder decidir o que elas querem fazer do seu próprio casamento. Mas, de novo, as pessoas precisam do conhecimento jurídico para poder entender onde elas estão se enfiando, entendeu? O que elas estão trazendo ali para a vida delas. E aí esse protecionismo é justamente para as pessoas mais vulneráveis que não têm acesso a todo esse conhecimento. A gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente também tem que levar em consideração que, quando eu tenho um direito real de habitação, eu tenho realmente um cônjuge que ele é beneficiado de uma certa forma, mas eu também tenho outros herdeiros que, numa situação de pobres, podem ser hipossuficientes e também precisar disso. Então, ali eu estou falando também, quando tem famílias hipossuficientes, de outros herdeiros hipossuficientes. Eu acho muito interessante. Eu não tenho uma resposta pronta, eu achei muito interessante a provocação do doutor Leonardo. Isso Vamos ver não o que tem vem por aí. resposta, na verdade, né? Não Não tem tem. resposta. A gente não tem segurança para afirmar nem um lado nem outro. Eu trouxe para uma provocação. Eu até mencionei antes no grupo com a presidente, com a Érica, né, e com a Tatiana, eu falei, ó, vou jogar isso lá, gravei um áudio para elas, vou jogar essa provocação, porque eu acho que a gente precisa refletir sobre o Instituto, né? Esse é um grupo de estudos. Eu falei, vamos jogar para a gente refletir, para a gente sair um pouco da caixinha, né? Porque a gente às vezes só vê o que está Parando para pensar acontecendo. sobre isso. Muito Quando interessante. chega um caso, eu até pensei, até falei, pô, isso é um tema muito legal para escrever um artigo, porque É muito legal. assim, para a gente levar para realmente para trabalhar esse tema. Pode falar, Ludmila. Só fazendo um adendo aqui, até provocando o que o doutor Leonardo falou, né? A gente falou do 1790, que equipara em relação aos direitos sucessórios, e o direito real de habitação seria um deles, em que pese serem coisas totalmente não, mas distintas, quer seja o casamento com todas as formalidades possíveis e a união estável, como a nossa presidente falou aí, né? Que as pessoas vão se unindo e eu nem acho que hoje seja pelo desconhecimento, porque a gente vê o pessoal de classe média alta que vai no oba-oba e não sei se por querer ou não querer, prefere não constituir acreditando que aquilo não se prove pelos fatos, mas sim por uma escritura, né? Tão somente. Mas eu ainda acho que, como vai beneficiar bastante a companheira, e entendo que sejam institutos jurídicos totalmente diferentes pela lei, ela poderia sim constituir um novo relacionamento, apesar da gente não ter essa segurança, né, Marcela, de falar assim para o cliente, não, cai dentro, porque pelo 1790 equipararam a companheira cônjuge para os direitos sucessórios, e aí seria o direito real de habitação concedido para ela nesse sentido.
Gente, então a gente fica com essa provocação sem resposta, A né? Tati está tentando Eu vou- falar. Eu vou tentar ver, Marcelo, eu tenho muito material, se eu acho alguma coisa nesse sentido. O Te agradeço. Cristiano Chaves, ele era muito, em relação ao direito real de habitação, ele era muito independente se tinha ou não tinha, ele achava que a companheira, por mais que tivesse a lei específica, anterior, né, ela poderia, de certo, constituir um novo relacionamento, tanto quanto falava muito em relação à mitigação do direito real de habitação, se comparado com os vulneráveis que a doutora Fernanda também bem trouxe, né? Porque é inadmissível, às vezes, a esposa ou companheira tem muito dinheiro e deixa um filho autista ou um filho incapaz, e aí essa briga de quem teria o direito de ficar com o imóvel, enfim. Mas aí essa aí é para outra. Daqui a pouco. Isso. Vamos ter um slide mais para frente falando dos vulneráveis e dessa relativa. Até essa questão, né? Mesmo na letra da lei está sendo relativizado, não é absoluto nem o que está na lei. Então a gente ainda fica, assim, o advogado fica numa saia justa, né? Se nem a letra da lei de fato é aplicada, e quando a letra da lei fala uma coisa que a gente também não sabe se vai aplicar ou não. A gente não tem segurança jurídica nenhuma, né, gente? Vocês estão me Vamos lá. ouvindo? Tati, Sim, oi, falar Tati. agora. Vocês estão me ouvindo? Agora Sim. sim. Que bom. Desculpa, gente. É porque eu fiz alguma coisa aqui que eu não estou entendendo e eu não consigo entrar com a câmera, enfim, consigo ver vocês, eu estou tipo uma ligação. Mas enfim, vamos lá, fechando esse parênteses. Não, o que eu estava falando é que eu concordo com o Leonardo e com a Fernanda, né, nesse ponto, porque acaba que são institutos diferentes também, né? A professora Heloísa Helena Barbosa também tem esse posicionamento, que ela entende que, na verdade, essa equiparação que a jurisprudência faz, e muitas das vezes, seria inadequada, né? Porque as pessoas elas teriam o direito de escolher uma outro tipo de entidade familiar que não o casamento. Então, teriam outra legislação, outra regulamentação, entendeu? Mas eu também acho que a gente deve pensar que a maioria das pessoas no Brasil, né, acabam tendo, de fato, uma união estável, então acaba que deixa de ser protetivo para essas outras pessoas, né? Então, é uma sinuca de bico, mas, de qualquer forma, o legislador teve a oportunidade de mudar isso e não mudou, né? Então, acaba sendo realmente complicado, porque existe outra regulamentação, né? Mas a discussão é muito boa. Gente. Obrigada, Tati. Então, a gente fica com com essa indagação, né? Vamos seguir aqui para as próximas. Daqui a pouco eu vou trazer um outro julgado. E aí que eu trouxe umas características do direito de habitação, né? Que ele é gratuito, ou seja, não há pagamento para os herdeiros. É irrelevante o patrimônio do sobrevivente. Isso aqui está sendo relativizado, né? Mas pela letra da lei, não importa o patrimônio do sobrevivente, né? Importa que o patrimônio a ser objeto do direito real de habitação seja o único imóvel com fins daquela natureza, fins residenciais a inventariar. Isso também já foi relativizado, né? Pode ter mais de um imóvel com fins residenciais, ou seja, a jurisprudência faz um retalho, né, com o direito real de habitação. Ela realmente não segue exatamente o que está na lei, mas pela lei seria irrelevante o patrimônio do sobrevivente. Até coloquei um julgado aqui do STJ que menciona isso, que era um caso que a viúva tinha outros imóveis e mesmo assim ela teve garantido o direito real de habitação. Mas como a gente vai tratar mais na frente, isso está sendo relativizado, né? Hoje está sendo analisado a questão dos demais vulneráveis, então tem todo um contexto que está sendo analisado e não só mais a letra fria da lei. Ele é exclusivo do direito sucessório, isso aqui a gente faz até um link com o que a Ludmila falou, né? Que o direito real de habitação é um direito sucessório, né? Ele não existe no divórcio. Teve um caso que foi levado ao STJ, era um caso de São Paulo, que tentou se aplicar o direito real de habitação a um processo de divórcio, através de uma analogia. Eu até me surpreendi quando eu vi esse julgado. Falei, olha, que interessante. Para mim não tinha dúvida que era um direito só, no caso, realmente, de um inventário decorrente da morte, né? Mas tentaram a aplicação do direito real de habitação num processo de divórcio. Mas o STJ rechaçou isso, falou que não cabe aplicação analógica no divórcio. Eu achei interessante trazer isso aqui. Ele é um direito personalíssimo, não pode ser cedido ou cedido a terceiros. Ele é vitalício,
permanece até o falecimento do beneficiário, e aqui tem aquela questão que a gente já tratou, né? Se perderia o direito real de habitação se constituísse uma nova união estável ou casamento, que a gente já discutiu no slide anterior. Ele é limitado, né? O direito real de habitação ele não equivale ao usufruto. Isso às vezes é uma dúvida que os clientes têm, né? Ah, eu tenho direito real de habitação, eu posso então alugar esse imóvel para ter direito aos frutos dele? Não, você não pode. Ele não equivale ao usufruto, né? Você tem um direito restrito ao uso para moradia. Ele não inclui percepção de frutos. Então, isso é interessante também para a gente refletir, porque às vezes os clientes têm essa dúvida, né? Ah, mas por que eu não posso alugar, doutora? Não, você não pode. O direito é para a moradia. E ele emana da lei, né? Ele não precisa ser registrado para existir, tá? E devido à natureza do direito real de habitação, ele produz efeitos, sendo desnecessária a inscrição no cartório de registro de imóveis. Eu até coloquei aqui um RESP. Eu até achei interessante isso, porque assim, eu já tive um caso de um inventário que eu fiz questão de botar no formal de partilha e de averbar no RGI. Obviamente que o meu cliente pagou, era um inventário um pouco litigioso, assim, essa família não estava muito bem alinhada, então eu achei melhor colocar no formal direitinho e levar a registro, o RGI colocou na matrícula do imóvel, né, botou um outro ato, saiu mais caro para os clientes que tiveram que, para a viúva no caso, que ela teve que pagar para registrar o direito real de habitação dela na matrícula, mas eu achei que valia a pena esse investimento para não ter dúvida, né, do direito real de habitação dela naquele imóvel. Mas para o STJ, para ele existir e produzir efeitos, não necessitaria de registro. É um direito que decorre da lei. Até coloquei aqui para a gente o RESP, que foi até do Paraná. Deixa eu ver aqui. Oi, Ludmila. Uma Pode questão falar. relevante também, Marcela, você falou assim, deu um custo maior para ela, em que pese ser um direito próprio e ex-lege. Mas, às vezes, o imóvel não acaba sendo dela, né, dos herdeiros, ela não tem direito ao imóvel, ela não averba isso na matrícula, e, às vezes, os caras vendem esse imóvel, e é por isso que é muito importante a nossa due diligence, para verificar que, em que pese não ter nada lá na ONUs Reais, aquele imóvel está sendo habitado e tem a vida eterna para a mulher viver lá, enfim. E isso é um risco muito grande, né? Não tem rastro. Em que pese o princípio da continuidade, lá, da publicidade, da matrícula, pode ser que os herdeiros vendam esse imóvel, o comprador adquiriu de boa fé, mas vai ter que aguardar isso. Então, é uma questão também que a gente tem que sempre levar, colocar para parte, né? Será que não vale a pena pagar R$ 200 de averbação, mas já deixar registrado para não ter quase um infarto de alguém falar assim, não, eu comprei a sua casa aqui, ó. Comprei. Agora só falta você cair dura para poder tomar posse, mais ou menos nesse sentido. Tem, isso é até uma questão interessante que eu vou tratar mais na frente. Tem um julgado do STJ que até fala que o direito real de habitação ele pode ser uma causa de impedir a extinção do condomínio. Eu vou falar mais para frente, eu até me surpreendi com esse julgado. Mas isso é muito interessante, realmente, porque pode ter um direito real de habitação e o comprador não ter ciência. É um pouco difícil porque às vezes as pessoas visitam o imóvel, então vão ver se tem alguém ali dentro habitando ou não, né? Mas pode ser um caso que você compra enfim, a gente sabe que tem fraude para tudo, né? Pode ter alguma questão assim, e o comprador de boa fé, então eu concordo que assim, é um custo, mas meu cliente eu sugiro que faça. Eu prefiro ter essa despesa, óbvio que a gente expõe para o cliente os benefícios e riscos que o cliente decide. Mas é uma situação para a gente ter em mente que não, pelo STJ ele produziria efeito sem estar no registro, tá? Vamos lá. E aqui a gente começa a falar das limitações, né? Uma das limitações interessantes é que o STJ já decidiu, né, que o direito real de habitação ele não se aplica quando há coproprietários anteriores ao falecimento do imóvel. Ou seja, quando esse imóvel já estava em condomínio antes do falecimento de quem habitava ali. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor, um pai comprou um imóvel com um filho, tá? E aí, depois de um tempo, ele ficou viúvo. Não, deixa eu dar um outro exemplo melhor, porque senão vai funcionar. Peraí. O pai viúvo comprou um imóvel com 2 filhos, tá? E depois constituiu uma nova união estável. Esse pai faleceu. Essa companheira não teria direito real de habitação porque esse imóvel já estava em copropriedade do pai, da família, né, do companheiro dela, com os outros filhos. Em virtude dessa copropriedade, ela não teria direito real de habitação.
porque o STJ entende que, nesse caso, tem que prevalecer o direito de propriedade, porque já tinha uma propriedade que não era só do falecido, né? Então, você não poderia prejudicar os demais proprietários. Então, isso é muito importante, isso já começa com freios, né? Isso não está na lei, mas a jurisprudência já foi colocando freios para ser um direito, mostrando que não era um direito absoluto e dando sopesando os outros direitos, né? Então, achei interessante trazer isso aqui para vocês. Vamos lá. Múltiplos imóveis, né? Foi aquela outra questão que eu já mencionei, né? A letra da lei é clara, desde que seja o único imóvel daquela natureza a inventariar. O STJ já relativizou isso, aplicando o direito à habitação para o caso em que há mais de um imóvel residencial a inventariar, tá? Até coloquei aqui o número do RESP. E é até interessante, aquele texto que eu encaminhei para vocês, ele até menciona que alguns doutrinadores, como a Maria Berenice, afirmam que, mesmo havendo mais de um imóvel, seria possível a concessão do direito à de habitação, mas a Maria Berenice e um outro autor, que o Luiz Paulo até menciona, defendem que o direito à de habitação, nesse caso, seria para o imóvel de menor valor. Tá? Então, assim, cria uma outra tese, que seria não da tese da onde eles residem. Ela defende que, tendo mais de um bem, da mesma natureza, né, residencial, que o direito à habitação deveria incidir para o de menor valor. Mas não é assim que a jurisprudência tem se portado, tá? Já vi várias decisões judiciais que, até o que eu mencionei aqui do STJ, dando o direito real de habitação, mesmo tendo mais de um imóvel daquela natureza inventariar, e o direito real de habitação sendo concedido para o imóvel que ela residia, né? De residência do cônjuge sobrevivente, porque a finalidade é justamente essa, continuar residindo no imóvel que eles residiam, até porque tem aquela questão também de afeto daquele imóvel, da memória. Então, assim, não é simplesmente um direito à moradia, tem também esse outro viés que a jurisprudência considera, né? Que considerou, o STJ, inclusive, considerou. Ele não é um direito absoluto, né? Como a gente está mostrando aqui, já tiveram várias decisões mitigando o direito real de habitação, ou seja, quando eu fazia planejamento sucessório, há muito tempo atrás, eu falava, olha, você pode considerar o direito de habitação como um dos instrumentos do planejamento sucessório, você pode residir. Hoje em dia, a gente já não tem como afirmar com segurança isso, porque tem N variáveis de cada caso, né? Como é que vai ser aquela situação quando a pessoa vier a óbito? Pode ser que a situação já não encaixe mais, já não seja mais concedido um direito de habitação naquele caso. Então, assim, porque a mitigação cada vez está maior, né? Eu até coloquei aqui esse julgado, julgado recente, foi esse último que foi divulgado, que era um caso que só tinha um único imóvel. Se eu não me engano, era a companheira que residia nesse imóvel, só que a diferença de idade da companheira para os demais filhos era bem pouco, acho que eram 12, 13 anos, e aí os herdeiros sustentavam, olha, se ela tiver o direito à de habitação, a gente praticamente não vai usufruir desse bem, por conta da diferença da idade. E, nesse caso, ela recebia uma aposentadoria, ela tinha, na verdade, uma pensão e tinha uma reserva econômica. O STJ entendeu, diante daquelas particularidades daquele caso, que aquele direito tinha que ser mitigado, que, na verdade, ela não teria o direito real de habitação, afastando o direito real de habitação. Até coloquei aqui para vocês o RESP, e eu encaminhei, esse foi um dos RESPs que eu encaminhei no grupo de WhatsApp da comissão. Quem estiver assistindo aqui que quiser receber o julgado, pode colocar o e-mail que a gente encaminha. Pode falar, Leonardo. Só mais uma pequena provocação. Será que, se acabasse a gratuidade, não seria uma forma da gente evitar conflito? Porque aí quem estivesse exercendo o direito real de habitação, ao pagar a cota-parte correspondente aos outros coproprietários após a morte, talvez fosse uma forma de evitar esse tipo evitar alguns conflitos, né? Não sei, porque de uma certa maneira iria fazer com que os outros herdeiros também pudessem, de alguma forma, ter já receber alguma coisa relacionada ao quinhão, né? Não sei. Mas se a gente fizesse isso, a gente acabaria com o direito real de habitação, né? Porque, assim, não, na minha opinião... teria o direito real da habitação. Ela não poderia sair do imóvel, não poderia ter extinção de condomínio, por exemplo. Mas ela teria que remunerar, bom, são 5 herdeiros. Ela é meieira, ela ficou no imóvel, ela vai ter que pegar 1/10 e pagar para cada herdeiro aquele que exigir para ela poder permanecer no imóvel, que seria uma forma... Não seria mais gratuito. Estou conjecturando aqui. Entendi. A sua porque sugestão não deixaria os outros herdeiros sem nada, né? Não estou colocando a hipótese até da jurisprudência que você colocou, que eu li lá,
eu já até conheci, mas reli e revisitei lá da questão não vou dar o spoiler, mas rapidamente do cônjuge sobrevivente que ficou, mas tinha renda suficiente para poder morar. Mas talvez fosse uma maneira de evitar esse conflito, porque assim, na maioria das vezes são os filhos, né? Mas na totalidade das vezes são os filhos que têm um patrimônio para receber, geralmente um imóvel só, o pai falece e às vezes a pessoa nova e vai ficar ali para o resto da vida e não vai poder usufruir do patrimônio que o pai deixou, ou a mãe deixou, ou, enfim, entendeu? Talvez fosse uma maneira de meio que amansar os leões e aquele que quisesse exigir, nem todo mundo precisa exigir, mas o herdeiro que quisesse exigir a cota parte que cabe à herança como um proporcional de um arbitramento de aluguel, talvez fosse uma forma de evitar conflito. Não sei, só estou conjecturando aqui, até porque não tem nada sobre isso, não existe nenhum tipo Não, mas é interessante, mas... Uma excelente colocação, só que assim, a gente esvazia um pouco o instituto, né? Mas essa questão seria interessante no caso da pessoa que ficou com direito real de habitação, ela ter condições de pagar esse aluguel. Aí eu acho que ficaria legal. Eu não sou muito fã do direito real de habitação, não, tá? Mas essa questão pontuada pelo Leonardo é bem interessante. No caso da pessoa ter condições de arcar com esse aluguel, da pessoa ter renda, eu acho que funcionaria bem. É bem interessante. Léo, manda lá para a galera do projeto de lei, porque é legal. Pode falar, Daniela. Eu estou com um caso, quer dizer, meu pai está com um caso que é peculiar e é ao contrário, porque era um médico que ele tinha um companheiro. Ele era homossexual, tinha um companheiro. Esse médico faleceu e ele deixou como herdeiro o companheiro dele e 2 pais idosos. Deixou como bens um único imóvel e uma sala, uma clínica onde eles 2 trabalhavam. Só que essa clínica e esse imóvel foram adquiridos antes da união estável. Então tá uma briga, por quê? Porque o companheiro não quer sair do imóvel. E os pais, por questões que eu não sei agora, tinham uma casa, moravam numa casa deles, venderam a casa e moraram antes nesse apartamento com o filho durante um tempo, só que eles não aceitavam a relação do filho com o namorado e foram morar de aluguel. O filho faleceu, os senhores querem ficar na casa e o companheiro está alegando que tem direito a ficar no imóvel. Então está um imbróglio. E a sorte é que a advogada dos idosos é uma pessoa muito ética e a gente está tentando convencer o companheiro que está na clínica trabalhando para deixar os idosos, os velhinhos morarem na casa, meio que renunciar ao direito real de habitação, para que esses senhores que já perderam esse único filho possam, então, sofrer um pouquinho do imóvel também, porque o companheiro é mais novo, né? Ele tem condições de sair dali, pagar um outro aluguel de repente, não sei. Então tá essa confusão, porque assim, tem por um lado os idosos que são hipossuficientes, porque quem ajudava inclusive a pagar o aluguel era esse filho que era médico que faleceu. Então a gente está tentando assim conversar porque tá bem difícil, tá bem complicado. E não tem essa opção de, então eu vou ficar nesse imóvel, como o Dr. Leonardo sugeriu, eu vou ficar nesse imóvel que eu dividia com o meu companheiro, mas eu vou pagar um aluguel para vocês terem um direito digno à moradia, porque quem ajudava no aluguel desses pais era o filho que faleceu. Então, é uma situação bem delicada, bem complicada. Não sei como é que vai se resolver. Interessante, Dani, bem interessante mesmo. Agora, realmente, situação delicada, né? Bastante. Talvez se tivesse arbitrar um aluguel, né? Arbitrando um aluguel, talvez fosse ajudar as 2 partes, porque tem o lance, tem a questão dos pais não aceitarem a homossexualidade do filho, ter ficado magoados, tem o luto, e as 2 partes estão de luto. Então, uma questão bem complicada. E estão brigando para ver quem fica no apartamento, né? É bem complicado. A gente vai tentar achar uma solução para, né, minimizar os danos para os 2. Isso é caso de mediação, hein?
Sim, sim, com certeza. Tanto que meu pai me chamou para tentar conversar, porque eu não estava nesse imbróglio, mas eu fui chamada para conversar um pouquinho, né? Ver se a gente entra num acordo. Se esses idosos não tiverem herdeiros, né, às vezes vale a pena fazer alguma composição nesse sentido, dando a eles o direito de residir, já por conta da idade avançada, e o Sim, patrimônio, eles não têm. eventualmente, ele cedendo o imóvel, a propriedade do bem para eles e ficando com usufruto, talvez algo nesse sentido, porque, assim, pela idade avançada, se eles não tiverem outros herdeiros, talvez não interesse para eles uma propriedade de algo que eles não Sim, estão usufruindo, né? Então, uma composição nesse ele sentido era talvez filho fosse único. interessante. O rapaz era filho único, né? É bem, Então, bem, bem complicado. Mas e os frutos da clínica? Os pais não recebem? Porque tem uma Não, não. Quem está trabalhando agora, atualmente é o companheiro sobrevivente. Eles trabalhavam juntos na clínica. Mas a Quem clínica não era de propriedade dos dois? Não, a clínica era só do falecido. Quando eles começaram o relacionamento, o que faleceu chamou para trabalhar o companheiro, que também é médico, e ele está, então, na clínica trabalhando. É isso que a gente está tentando convencê-lo. Olha, já está na clínica, né? Vamos deixar os idosos ficarem no apartamento e tal, né? Mas os dois não se falam, briga porque não aceita a homossexualidade, briga porque... Olha, bem complicado, bem complicado. Mas o inventário está rolando. Tá rolando, tá rolando. Aí colocaram o meu pai, já tinham outra advogada, tiraram e agora querem chamar o meu pai para tocar esse inventário pelo companheiro que sobreviveu. E Entendi. aí a gente está tentando uma composição para não ter um litígio, né? Para tentar resolver essa questão de forma amigável, acabar logo com isso. E porque os dois estão vivenciando um luto muito pesado. Então, ainda tem essa questão do luto, e aí tem a briga, e tem questão de posições pessoais, enfim, tá bem, bem chato. Mas então é isso que a gente estava falando, né? Não é um direito absoluto e às vezes a gente precisa de fato fazer uma mediação para tentar não ter que levar ao judiciário, né? Mas o judiciário já afastou muitas vezes o direito real de habitação, deixando claro que não é um direito absoluto, que ele pode ser mitigado, levando em consideração as particularidades do caso. Justamente esse julgado aqui foi nesse sentido, né? Que a sobrevivente tinha recursos para subsistência, né, e moradia, então que ela não precisaria do direito real de habitação. Para o próximo slide. Aqui eu coloquei mais algumas questões práticas de alguns julgados, né? O direito real de habitação ele pode ser alegado em defesa de ação possessória e petitória, né? Que não precisa ter sido já reconhecido previamente numa outra ação. O direito real de habitação ele pode ser invocado no curso de uma ação possessória, a fim de ser mantida a posse no imóvel. Coloquei aqui para a gente um RESP nesse sentido. O registro é aquela situação que a gente já conversou, né, que ele decorre da lei, que não precisaria de inscrição no RGI. Colocamos aqui um RESP. E aquilo que a gente conversou, e até que a Ludmilla deixou bem claro, né, que é recomendado para segurança, né, e conhecimento de terceiros, o registro, apesar de não ser necessário para a sua existência. Aí um terceiro julgado que é bem interessante, esse aqui particularmente eu fiquei, esse eu não sei se eu já mandei para vocês. Estou na dúvida, se eu não mandei eu vou mandar depois. É um que o STJ entendeu que não é possível você entrar com uma ação de extinção de condomínio no imóvel que tem o direito real de habitação assegurado. Foi um julgado, eu até estava de São Paulo, se eu não me engano. Esse eu até imprimi, que eu estou aqui olhando ele novamente. Se eu não me engano, foi de São Paulo. E o São Paulo tinha, o Tribunal de São Paulo tinha julgado procedente isso, tinha dado a extinção de condomínio, né? Mas o STJ entendeu que não cabe a extinção de condomínio enquanto ainda tiver o direito real de habitação. E isso é até uma questão que eu até conversei outro dia com a doutora Érica, eu falei, eu particularmente fiquei meio surpresa, né? Porque poderia, na minha opinião, poderia ser feita a extinção de condomínio, né? Você vender aquela propriedade, assegurando o direito o direito real de habitação ali, naquela propriedade, né? Quem adquirisse, saberia disso, já estaria com esse ônus, né? Teria que aguardar aquela pessoa vir a falecer
para poder ter a propriedade plena, né? Poder residir naquele imóvel. Então, assim, particularmente, quando eu vi esse julgado, eu falei, olha, interessante, eu não tinha parado para ver sobre essa perspectiva desse julgado do STJ, né? Que na minha opinião, né, singela opinião, mistura os institutos, né? Ele falou que a pessoa não poderia vender o imóvel por outra pessoa ter um direito real de habitação. Ele limita, né? A venda, né, do imóvel enquanto tem o direito real de habitação. Ele até fala que a venda do bem comum contraria a própria essência do direito real de habitação. Então, isso é uma questão até para a gente ter em mente, né, quando a gente for fazer uma partilha, né, a gente não pode falar para o cliente, olha, tudo bem, faz em condomínio e depois você entra com uma extinção de condomínio. Nesse caso, não. Se tiver um direito real de habitação ali, caso o tribunal siga esse precedente do STJ, né, de que só poderia ter extinção quando não tivesse mais o direito real de habitação, vale a pena a gente verificar se na partilha a gente não consegue fazer uma partilha sem deixar tudo em condomínio, né? Uma partilha pensando assim, bem, já que aquele imóvel vai ter o direito real de habitação, se naquele caso, por exemplo, o companheiro ou cônjuge sobrevivente for também herdeiro, se a gente consegue compor para aquilo já ficar para ela, para não ter esse problema do impedimento da extinção de condomínio, enquanto ainda estiver vigente o direito real de habitação. Então, isso eu achei interessante para a gente também refletir. Não sei se vocês já tinham, se alguém já teve um caso assim, ou pensado nisso, ou se vocês de fato também acham que concordam com esse julgado ou não. Eu estava até vendo o Luiz Paulo no livro, naquele artigo do livro que eu mandei para vocês. O Luiz Paulo, ele até menciona que seria possível a venda, mas ele fala que possivelmente não teria comprador, porque quem queria que era comprar um imóvel com direito real de habitação ali, né? Então, enfim, para a gente refletir também um pouquinho sobre isso. Eu acho, Marcela, em relação a você pediu opinião, eu acho esse julgado aí totalmente contrário à norma, né? Numa ponderação de direitos. A gente está falando de direito real e um direito sucessório, que seria o direito real de habitação. Da mesma forma que o usufruto, a pessoa que é usufrutuária, ela também pode ser jogada para cima no proprietário que pode vender, de forma análoga a gente pode trazer para essa que tem o direito real de habitação. E não tem problema nenhum vender um imóvel que tem usufruto, mas certamente aquele que adquirir vai ter que esperar o falecimento do usufrutuário, né? Em igual análise, eu acho que não foi assertivo, assim, humildemente falando, nessa ponderação de direitos, um direito real e um direito sucessório aí, não teria prejuízo para a pessoa que vai continuar lá morando, mas sim poderia aquele exercer a extinção do condomínio, que seria um direito deles. Não sei, enfim, gostaria de opiniões aí de outros colegas. Concordo plenamente. Essa análise que você fez até do usufruto é muito interessante, né? Porque a gente está acostumado de venda com reserva de usufruto. Então, assim, isso é plenamente possível e a gente vê muito na prática, né? E às vezes aquele herdeiro que recebeu aquele bem está numa situação financeira que precisa de recursos, né? Que ele precisa vender aquele bem para eventualmente até para sobrevivência. E aí não pode porque tem um direito real de habitação. Então, penaliza assim 2 vezes, né? Se a gente parar para pensar. Mas obrigada, Ludmila, pela sua reflexão. Aqui é o que a gente já até conversou, né? Botei alguns julgados que eu já tinha mandado para vocês, mas só mencionando rapidamente. Que a copropriedade impede o direito real de habitação, a gente já falou. Deixa eu só para o próximo. O direito real de habitação impede a extinção de condomínio, que a gente também já acabou de conversar. Aquela questão do direito real de habitação com a nova entidade familiar, que faz aquela questão temporal da lei no tempo, da ação possessória, que são só alguns julgados que eu já tinha mencionado com vocês. E aqui eu coloquei para a gente finalizar a nossa reflexão do texto da proposta de reforma do Código, né? No último grupo de estudos, a doutora Tatiana até começou já a análise, né? A gente já começou a debater um pouco da letra da lei da mudança do direito real de habitação. Eu trouxe aqui novamente só para a gente fechar e começar a discutir, sim, começar a pensar um pouquinho, né, no projeto, novamente, no projeto de reforma, né? E aí eu coloquei aqui para a gente ver realmente a letra da lei, né, do projeto de reforma do Código Civil. Que aqui é até interessante, porque ele traz questões que estavam no Código Civil de 16, né? Ele faz uma coxa de retalhos. Eu achei interessante que ele traz algumas questões do passado.
Aí ele menciona também os vulneráveis, então, assim, que no passado a gente também tinha uma proteção leve para os vulneráveis, então ele traz novamente. Deixa eu só ver aqui, peraí. E aqui é interessante que a gente estava falando da questão de constituir uma nova família, né? Que no Código Civil de 2002 não existe no casamento, aqui ele traz, né? Ele menciona, né? Que é no parágrafo 2º do 1831, né? A proposta menciona: cessa o direito quando qualquer dos titulares do direito real de habitação tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia ou quando constituir nova família. Então, aqui ele deixa claras as duas questões, né? Pensando também nos vulneráveis, né? Quando ele tiver patrimônio ou renda para manter sua respectiva moradia, que está seguindo o que a gente já está vendo da jurisprudência, né? A jurisprudência já é nesse sentido, né? De o direito real de habitação ser mesmo para o caso do cônjuge sobrevivente vulnerável, que não tenha condições de ter sua própria moradia, né? Vamos lá. E o 1831-A até menciona que o direito real de habitação sobre imóvel de moradia do autor da herança, as pessoas remanescentes da família parental. Aí menciona aquela questão que a gente até debateu no último grupo, né? Que demonstrarem o convívio familiar comum por prova documental. Deixa eu ver aqui o próximo, que tinha uma outra questão que eu tinha separado aqui. Na verdade, são vários artigos agora que estão tratando do direito real de habitação. Na verdade, não é só mais um. Tem o parágrafo, tem a letra A e. Peraí. Ele até eu achei interessante esse 1850. Para excluir da herança o cônjuge, o companheiro ou os herdeiros colaterais, basta que o testador faça expressamente. E aí o parágrafo 1º fala: sem prejuízo do direito real de habitação, nos termos de 1831 deste Código, o juiz instituirá o usufruto sobre determinados bens da herança para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente que comprovar a insuficiência de recursos do patrimônio. Ou seja, o projeto de reforma está vindo naquele sentido dos julgados, né? De proteger os vulneráveis, de realmente de assegurar para as pessoas que não têm condições financeiras de terem a sua moradia própria. Então, assim, o projeto de reforma a gente não sabe se vai passar e se passar qual será a redação, mas a proposta é no sentido dos julgados, né? Relativizando para realmente ser analisado o caso concreto, se aquele cônjuge ou companheiro necessitam de fato daquela moradia. E também traz a questão para os vulneráveis, né? Menciona também os ascendentes vulneráveis, os incapazes com deficiência. Então, ele realmente ele tem um olhar totalmente diferente do que a gente está vendo hoje. Ele está com um olhar para o vulnerável, que é o que faz todo sentido, né? Se a gente realmente vai dar um direito, se a gente vai impedir na ponderação de direitos do patrimônio, do direito real de habitação, olhar realmente as particularidades para ver a questão dos vulneráveis. Então, aqui eu achei interessante o direito real de habitação, algumas propostas dele, de alteração dele, né? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Pode falar, Leonardo. Deixa eu até tirar Hoje isso eu aqui. tô demais, né? Tô enchendo o saco de todo mundo. Não, cara, esse aqui é um grupo de estudos. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho, foi ótimo. Acho que todo mundo há de concordar comigo e muitas informações importantes, atuais. Queria fazer só aqui agregar, também tem um artigo no projeto de lei que fala sobre a renúncia, a possibilidade da renúncia. Eu estou abrindo aqui, que eu não sei por que cargas que você pode d'água. renunciar ao direito real de habitação sem renunciar à herança. Na verdade, você pode renunciar ao direito concorrencial, e aí se você, sem prejuízo ao direito de habitação, ou caso fique expressamente convencionado no pacto, você pode abrir mão desse direito real de habitação. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o 400, está lá pelo 400 lá onde tem o Pacta Corvina. Acho que é o 426, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu até falei antes da gente começar com o Michel e com a
com a nossa presidente, que eu foquei mais no que estava acontecendo hoje. Não olhei muito o projeto de reforma, porque confesso com vocês que eu li, mas eu não estou me aprofundando tanto, porque eu acredito que a gente ainda vai ter muita discussão e mudança no texto. Então, eu quis focar mais no que a gente tem de concreto Não, hoje. sim, sim. Mas Mas era só. Não, mas foi ótimo. É ótimo. Realmente a Eu gente acho que é o precisa estar atento. 426. Eu vou pesquisar e jogo para vocês. 426 alguma coisa que é onde tem o Pacta Corvina lá dizendo que não são considerados contratos de pessoa viva e a renúncia ao direito concorrencial, que a gente já vem falando há um tempão, e sem prejuízo ao direito real de habitação. Aí depois vem alguma outra linha, não lembro o que é, dizendo que as partes podem expressamente abrir mão do direito real de habitação no pacto antinupcial. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui quando você estava falando, explicando em relação. A gente estava debatendo, não lembro agora qual foi o tema. Eu fiquei imaginando aqui uma situação de um legado. Imagina um legado de um imóvel onde o casal residia. Vou imaginar dois imóveis, que o falecido tinha dois imóveis. E aí ele pega o imóvel que ele residia, que é do valor equivalente, com a companheira ou com o cônjuge, ou com o cônjuge virável, enfim, e ele deixa de legado para um herdeiro que não seja vulnerável. E o outro vai seguir a ordem da sucessão. Como é que ficaria nesse caso? Não teria direito real de habitação? Teria que cumprir a última vontade, deixando aquele imóvel para o herdeiro? O que vale mais aí, a última vontade ou o direito real de habitação? Entendeu a pergunta? Sim. Entenderam? A Ludmila está até... Quer falar, Ludmila? Quer responder a indagação? Responder, não. Eu vou tentar Debater, vamos agregar aqui debater. alguma coisa. Eu entendo que, na realidade, essa deixa testamentária ela seria condicionada ao falecimento da esposa, que teria o direito real de habitação independentemente do legado deixado por ele. Então, eu acho que, em que pese ser legado, como a esposa tem o direito real de habitação, acho que o direito dela seria sobressaltado à última disposição de vontade do falecido. Mas eu quero ouvir os outros comentários. Mas eu queria só abrir um adendo aqui, que a minha fala foi para isso. Parabenizar muito a doutora Marcela, arrasou, espetacular. E a questão da renúncia do direito real de habitação em pacto antinupcial também pode ser uma forma de planejamento sucessório. As partes podem renunciar a esse direito real de habitação, prevenindo e evitando litígio, né, dos herdeiros e da novinha que talvez tenha surgido aí. E quando a gente fala das novinhas, né, e trago o exemplo da colega Daniele, que falou não foi Daniele, não, acho que foi outra colega, que falou da diferença entre a atual companheira e os filhos do falecido. Né? Quando a gente está num mundo em que tem sugar daddy, baby não sei das quantas, e as pessoas se tocam nessa possibilidade, é muito surreal a gente ter que digerir isso. Então, uma forma do senhor de idade que se apaixona por uma pessoa muito mais nova pode ser essa tentativa de renúncia do direito real de habitação, como forma de planejamento sucessório lá na frente. Quer dizer, assim penso eu, não sei os colegas, mas gostaria que outras pessoas se manifestassem para a gente saber se a gente vai ser vogal ou se vai acompanhar o relator doutor Leonardo. Com a indagação do doutor Leonardo, eu acho que também prevalece o direito real de habitação, porque decorre da lei, né? Aquele efeito decorre da lei, não precisa nem de registro. Eu entendo que ele prevalece sobre a vontade do testador nesse caso também. Também vou nesse sentido. Eu acho que ficaria condicionado ao óbito da cônjuge sobrevivente, né? Não sei, não haveria caducidade em relação a essa deixa testamentária do legado, mas eu entendo que ela ficaria condicionada ao óbito dela, não sei. Até o PL 4 entrar em vigor, porque a doutora Marcela nos passou um artigo aí que você pode deixar, acho que é o 1800 e alguma coisa, acho que foi o último slide que a doutora Marcela colocou, que para você afastar, basta que você... Foi isso, doutora Marcela? Cadê? Foi. Deixa eu voltar ali. Ih, caramba. Tô Essa aprendendo. 1850. Tô aprendendo. 1850, não é isso? Acho que é. Peraí. Confesso que o Teams, eu hoje aprendendo a mexer nele. Até porque... Mas eu fiz a provocação, mas eu concordo com vocês duas, viu? Que a lei vai se sobrepor aí à vontade. Poderia ser
assim, ele vai deixar testado isso, a pessoa que reside com ele está acreditando que vai ter o direito real de habitação, porque ele é o único proprietário que ela já viu lá na matrícula, e aí quando abre o testamento, enfim, ela é jogada para cima, assim, vejo como uma insegurança jurídica. É óbvio que hoje os casais, cada um tem a sua autonomia financeira, né? Que o nosso código é na época que uma ficava em casa cuidando das crianças e o outro ia trabalhar. E aí eu acho que o direito real de habitação nada mais é justo para a pessoa, além do luto, se ver desamparada financeiramente, tendo que mudar de vida, enfim. Mas eu acho que traria uma surpresa aí esses testamentos com essa possibilidade aí do PL 4 de 2025. Se fosse a vontade dele, ele deixava o legado para o outro e jogava a pessoa para o alto, assim, a quem tivesse direito ao direito real de habitação. Não sei se eu me fiz clara. Doutora Luciana, quer falar? Oi, gente, boa noite. Ai, eu não liguei a câmera, eu tô bem gripada com dor de cabeça, mas eu tô acompanhando. A questão do testamento que vocês falaram agora, de deixar, que prevaleceria, estava pensando, mas o testamento também não poderia privilegiar só um herdeiro em detrimento dos outros, né? Porque tem a questão também da coerência, né, da divisão da legítima. Então, eu acho que não caberia, não sei, talvez não fosse tão Mas no meu difícil anular exemplo eu um falei dois testamento desse. imóveis, entendeu? Dois imóveis com valor correspondente, que aí você deixaria. Ah, Mas foi só aí uma já é outro reflexão. detalhe. Foi só uma reflexão, mas eu mesmo discordei de mim e concordei com a. Entendi. E outra questão que eu ia falar, eu acho que tudo em direito, independente de qualquer julgado, qualquer legislação, depende do caso. Que foi a questão que a doutora Ludmila falou da novinha, né? Então, eu tenho um caso que eu já desisti dele 2 vezes. Por acaso o cliente me procurou há 2 anos atrás. Eu nem sei, eu até fiz errado, eu até meio que ignorei porque eu estou sem saber o que fazer. Tem um inventário rolando há 21 anos. E por causa dessa questão de direito real de habitação, a viúva já deve estar agora com 90 e poucos anos e continua morando no imóvel Copacabana. E o meu cliente, que é um dos filhos, eram 2 filhos só, quer a parte dele de qualquer jeito. Só que não tem como. Então, o inventário ele me contratou em 2015 e eu desarquivei esse inventário que já estava rolando desde 2006. Foi arquivado de novo, eu desarquivei de novo e foi arquivado porque ninguém tinha dinheiro também para pagar os impostos. Enquanto isso, a senhora continuava morando lá. E a gente pediu, apesar de não poder pelo direito real de habitação, vamos tentar, né? Vai que pedimos até alvará para venda, alegando que não tinha necessidade, que ela morava sozinha, talvez até fosse melhor para ela morar num lugar menor, que ela poderia vender para um lugar menor, mas compatível. Não lembro se o imóvel tem tipo 200 e tantos metros quadrados, ela poderia ir para um de 100. É diferente aquela questão, até voltando à questão, mas se tem um imóvel, se tem 2 imóveis, você não vai tirar a pessoa que morou 50, 60 anos no imóvel de 3 quartos, assim, assim, assado, e mandar morar numa kitnet. Então, eu acho que cada caso é um caso. Da mesma maneira que você não vai não autorizar a venda de um imóvel para os herdeiros que estão lá precisando e tal, para deixar a menina de 25 que o velho da lancha lá colocou para morar junto. Então, sempre cada caso vai ser um caso. E esse meu cliente, o processo está arquivado de novo, ele outro dia perguntou: não tem como desarquivar para a gente ver quanto é que estão, atualizar o valor dos impostos para ver se eu tenho condições de pagar sozinho e resolver logo isso? Mas você não vai resolver logo isso também. Você vai pagar os impostos, vai colocar no papel que uma parte é sua, mas você não vai conseguir vender nem morar lá. Tem que esperar ela falecer, não tem jeito. Aí, volta e meia, de tempos em tempos, eu vou lá no site pesquisar se por acaso. Que horror isso. A senhora já faleceu, mas não faleceu. E a advogada dela, eu não consigo contato, desliga na cara, some, é malcriada, é grossa, então também fica bem difícil. Então, é isso. Dei uma opinião geral, assim, sobre tudo. Foi ótimo, obrigada, Luciana. Gente, vamos tirar uma foto? Pra gente finalizar? Quem puder abrir a câmera, que fica melhor na foto. Eu acho que isso aparece quando a gente tira o print, quem tá com a câmera, na verdade. Peraí. Cadê o Guilherme nessas horas, gente? O Guilherme que é o nosso oficial. Peraí. Gente, só vou precisar de um tempo, porque para mim são 3 telas. Vamos lá, foi a primeira.
Essa parte tecnológica não é comigo. Peraí, primeira. Tela. Tá acabando, gente. Agora é a última tela. Foi. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Doutora Érica, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer aí a presença de todo mundo, as participações. Esse grupo de estudo é para isso mesmo, para a gente fomentar a nossa advocacia, trazer nossas ideias, debater. Então, assim, venham, abram as câmeras, tentem, assim, eu sei que é difícil, né? Todo mundo tem a vida corrida, mas a gente sempre dá uma olhadinha no material antes para a gente poder trazer mais discussão. Eu confesso que hoje eu também não consegui ler o material todo que a Marcela tinha mandado. Ela até tinha chamado aquela provocação lá comigo com a Tatiana, que eu também não consegui responder. Mas, assim, é sempre bom a gente trazer aí essas ideias, essas discussões. E agradeço, gente. Daqui a 15 dias, hoje foi atípico, porque nós tivemos uma semana passada, estamos tendo uma hoje. E aí agora a gente vai começar de 15 em 15 dias. E aí quem quiser trazer algum tema para apresentar, para a gente discutir. Assim, a Tati trouxe slide, a Marcela trouxe slide, mas não necessariamente a gente precisa trazer slide, entendeu? Tem gente que, posso, não quero, não consigo, então não tenho um material desse para apresentar. Traz as ideias, traz as discussões, traz o julgado e a gente vai discutindo, vai debatendo. É importante que todos participem, que todos se apresentem, é importante a gente usar esse espaço. A reunião fica gravada, então depois eu posso compartilhar com vocês, quem quiser fazer recorte para colocar no dia que falou aqui, colocar no Instagram, para poder, né, fomentar lá, trazer mais likes, porque a gente sabe da nossa visibilidade, que é importante. Apesar das redes sociais não trazerem tantos clientes assim, o fato é que hoje em dia, quando os clientes chegam para a gente e não nos conhecem, eles vão lá para saber se a gente tem uma rede social. Então, a gente ter essa rede social aí bem movimentada, com bastante conteúdo, é interessante. Então, vão participar, a gente vai ter grupos aí de a cada 15 dias, daqui a 15 vai ser o Léo. E aí vocês vão trazendo os temas e a gente vai ajudando aqui, a gente vai colocando para a gente poder trabalhar e fazer um projeto bem legal. Bom, gente, obrigada. Marcela, a falha é sua para você terminar. Muito obrigada por hoje, foi maravilhoso. Eu que agradeço, e eu queria agradecer que, além dos nossos membros, a gente tem alguns convidados que não fazem parte da nossa comissão. Doutora Cláudia Calisto está aqui nos prestigiando, a doutora Bruna, a doutora Tayara. Fico feliz, né, que a gente consegue, no grupo de estudos, trazer outras pessoas que não são parte da nossa comissão, então a gente tem sempre mais pessoas discutindo, né? Então, assim, fiquei feliz com a presença delas. Eu não sei se eu esqueci de falar mais alguém, porque realmente hoje... Gente, eu não sou muito tecnológica, já deu para perceber, né? Mas a gente se esforça. Mas é isso, eu queria realmente agradecer, foi muito bom, foi um desafio, né? Eu falei, bem, vamos fazer um slide, até falei, não, sou péssimo com essa parte de slide. O Michel até me perguntou, você fez como esse slide? Gente, eu usei a inteligência artificial para o slide, tá? O aplicativo é Gama. Você faz o arquivo que você quer que ele faça o slide. A doutora Érica até falou, o slide não precisa, mas facilita às vezes. Então, eu preparei o que eu queria, os julgados que eu queria, a informação que eu queria, e esse aplicativo, ele monta com que você faz o upload. Eu fiz um arquivo em Word e ele fez o upload em slides. Então, assim, acaba facilitando o nosso trabalho quando a gente não tem não sou que nem a doutora Fernanda Fidalgo, que é mestre, que é a nossa maga das artes, né? Nessa parte, pulei a faculdade nisso, gente. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos e até daqui a 15 dias com o doutor Leonardo. Boa noite.